Bem-vindos à nossa aula final do pré-curso do Intensivo de Metas. É um prazer enorme contar com a participação de vocês aqui. Eu sei que você já me conhece, provavelmente é nesse ponto, mas se está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Anderson Cardoso, sou professor do curso Intensivo de Metas, cardiologista nos Estados Unidos, e um aviso que eu preciso dar toda vez que eu faço uma aula como essa é que o curso Intensivo de Metas, essa aula, não tem filiação com a Universidade de Harvard, onde eu trabalho, nos Estados Unidos. Essa é uma aula muito especial. Eu estou aqui com o Eduardo e Matheus, que são embaixadores do curso, alunos da primeira edição do Intensivo de Metas, e o que a gente vai fazer vai ser um apanhado geral dos temas do pré-curso, que vai servir como revisão daquilo que aprendemos até aqui, mas principalmente como uma introdução para os temas futuros que vamos aprender durante o curso intensivo de metas, né, nas nossas aulas que vão se seguir aí nas próximas semanas. Então a gente vai falar sobre a ideia da meta-análise, que é um tema futuro, vamos falar sobre a pergunta Picot, que é um tema do pré-curso e um tema do curso em si, desenhos de estudos, falar um pouco sobre teste de hipótese, sobre os resultados, medidas de associação. São todos temas que nós aprendemos aí ao longo do curso, mas vamos deixar eles consolidados aqui nessa aula. Então, vou passar aqui agora a palavra para o Matheus, para fazer a introdução rápida, depois o Eduardo, e a gente já entra no nosso tema aqui de revisão do pré-curso. Vai lá, Matheus. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Matheus Moreira, como o professor Anderson falou, eu sou aqui um dos alunos do curso da primeira edição e agora eu sou um dos embaixadores, um dos colaboradores aqui da segunda edição e desse pré-curso. Espero que essas últimas aulas tenham sido de muito proveito para vocês e vamos seguindo hoje com o nosso Journal Club aqui, com nossa discussão de uma meta-análise de alto impacto. Sejam muito bem-vindos. Vocês já devem conhecer do pré-curso, a maioria, mas, novamente, meu nome é Eduardo. Eu fui aluno da primeira e terceira intensiva de metas e agora eu sou monitor. Então, muito gratificante poder trabalhar aqui com vocês para poder estar ajudando no aprendizado de vocês da meta-análise. E como o Anderson falou, a gente vai fazer uma análise dessa meta-análise hoje. E é isso. Espero que vocês tenham um bom proveito. Então, vou compartilhar aqui agora a meta-análise, pessoal, e para os alunos assistindo a aula aqui, também esse material está disponível para vocês. É uma meta-análise publicada no Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Então, é acesso aberto, vocês podem conferir ela, tanto a edição em português, quanto a edição em inglês. E o último ponto que eu quero ressaltar aqui, antes da gente iniciar, é que a gente está fazendo uma meta-análise minha aqui nessa aula agora, mas nas próximas edições eu tenho certeza que a gente vai estar falando aqui da meta-análise do Matheus ou do Eduardo, né? Porque a gente está gravando esse aqui poucas semanas depois de acabarmos o primeiro curso intensivo de metas, e sei que os dois estão trabalhando em ideias de pesquisas, abstracts, publicações, e em breve nós teremos aí resultados deles também sendo publicados, e a gente vai trazer aqui nas próximas edições. Então, a gente acha que a gente pode começar pela ideia do pré-curso, da meta-análise, não é isso, Eduardo? Exatamente. Aí eu queria saber, Hanson, você me explicar um pouco como é que foi o processo de você ter essa ideia de fazer essa comparação da ablação por catéter com as drogas antiarrítmicas no tratamento da fibrilação atrial. Como é que foi o processo dessa ideia? Como é que você chegou nessa pergunta? Então vamos lá, Eduardo. Sempre o ponto de partida para fazer uma revisão sistemática e meta-análise é ter a ideia, né, do tema, do projeto. Inclusive, essa é a nossa primeira aula do curso. Vou passar diversos métodos para os alunos sobre como terem as próprias ideias de pesquisa, né? Uma das nossas missões no Intensivo de Metas é tornar os alunos independentes. E você, na verdade, não consegue ter autonomia e independência em pesquisa, em revisão sistemática e meta-análise, sem conseguir ter suas próprias ideias. No começo, é natural que, principalmente para quem está no começo da faculdade, quem não tem muita prática clínica ainda, é natural que dependa de outros colegas, colaboradores, para desenvolver essas ideias, mas com o tempo, eventualmente, todos podem ter esses insights de como fazer os próprios temas de pesquisa. Então, falando especificamente sobre essa ideia aqui, Eduardo, que foi sua pergunta, esse aqui é um tema que é relativamente muito quente na área de cardiologia e eletrofisiologia nos últimos anos, sobre o paciente tem fibrilação atrial, né, a arritmia mais comum, e é um diagnóstico novo. O paciente nunca usou droga antiarrítmica, nunca fez uma ablação de catéter, e a pergunta é muito simples, a gente vai falar sobre a pergunta do estudo em si rapidinho, mas qual que é a melhor estratégia para
controlar o ritmo cardíaco em um paciente que é recente diagnóstico de fibrilação atrial. Então, antes dessa meta-análise e outros estudos semelhantes, a ablação por catéter, que é um procedimento minimamente invasivo para controlar o ritmo de FA, era utilizada especificamente para os pacientes que já tinham tentado droga antiarrítmica e tinham falhado, ou seja, um tratamento de segunda linha. Mas aí surgiram alguns estudos que começaram a sugerir que a ablação por catéter poderia ser utilizada como primeira linha, antes mesmo de tentar uma droga antiarrítmica. Então, essa ideia específica surgiu a partir de lendo a literatura em alguns estudos recentes que surgiram sobre o tema. Um deles é esse que está aparecendo aqui na tela, um estudo que foi publicado no New England Journal of Medicine, comparando a ablação por catéter ou droga antiarrítmica para o tratamento inicial de fibrilação atrial. Então, essa é uma das melhores maneiras que tem para você ter ideia de revisão sistemática e meta-análise, lendo a literatura sobre os temas que são quentes, digamos assim, na sua área, sobre os temas que estão sendo pesquisados em estudos randomizados, em ensaios clínicos, e aí, a partir dessas ideias, formulando perguntas para revisões sistemáticas e meta-análise. Então, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, Eduardo, essa ideia nasceu especificamente da revisão da literatura, sabendo que tinham estudos randomizados publicados recentes. E aí, na aula do curso, eu vou explicar essa e diversas outras maneiras como os alunos podem ter as próprias ideias de revisão sistemática e meta-análise. Então, aproveitando que a sua aula do pré-curso, Matheus, sobre como organizar a pergunta da meta-análise, vamos falar aqui, então, sobre qual foi a pergunta específica dessa revisão sistemática e meta-análise no formato que você orientou o pessoal aí no pré-curso. Vamos lá? Isso, professor. Antes de mais nada, eu acho que um costume que a gente tem que colocar nas pessoas que estão participando do curso é justamente entender que a gente vai inicialmente tentar entender a pergunta clínica. Qual a pergunta que esse estudo está querendo fazer? E uma das melhores formas de a gente fazer isso, como a gente já falou na última aula, é a gente tentar sistematizar isso com a pergunta PICOT, ou PICO, dependendo do que você esteja estudando. Então, eu vou descer para a seção de métodos aqui, Matheus, para você explicar exatamente quais são os componentes da pergunta PICOT aí nesse estudo. Vamos lá? Perfeito, professor. Aqui no P de população, a gente está vendo aqui que os pacientes que foram incluídos foram pacientes com fibrilação atrial, sintomática, que não tinham recebido um tratamento prévio com drogas antiarrítmicas. Como intervenção, que é o nosso I, a gente vai ter aqui a ablação por catéter. E comparador que nós estamos utilizando, que no PICOT seria o C, a gente está utilizando drogas antiarrítmicas. Os outcomes que a gente está utilizando seriam aqui a recorrência de taquiarritmia atrial, a recorrência de fibrilação atrial sintomática, hospitalizações, bradicardia sintomática e a qualidade de vida. E aqui a gente fecha o nosso O. Partindo para os últimos T's do PICOT, a gente vai ver que não houve nenhuma restrição em relação ao follow-up, ao tempo de segmento desses pacientes dentro do estudo, e a gente também consegue ver que o tipo de estudo, o tipo de pergunta que está sendo feita é um tipo de pergunta terapêutica, e que os únicos artigos que foram incluídos, isso era um critério de inclusão, eram artigos randomizados. E aí eu acredito que agora a gente pode falar um pouco sobre os desenhos de estudo, que o Eduardo falou também no início do pré-curso, na primeira aula, também um pouco sobre a meta-análise em si, mas também sobre por que foram incluídos apenas artigos randomizados. Isso é bem importante. Excelente, Matheus. Antes de a gente passar para essa parte de falar do desenho de estudo, eu quero só enfatizar um ponto sobre a pergunta PICOT, que o Matheus explicou já, mas eu quero só enfatizar. A pergunta PICOT, esse modelo para organizar a pergunta, ele funciona muito bem para as revisões sistemáticas e meta-análises, igual a gente está vendo aqui, para organizar suas próprias ideias de pesquisa, que vai ser tema das nossas aulas iniciais no curso, e também serve para você, lendo artigos, não necessariamente pensando em suas próprias ideias de revisão sistemática e meta-análise. Quando você pega um estudo randomizado, por exemplo, um estudo, mesmo que não seja randomizado, um estudo de coorte, esse framework, esse modelo em si, ele se aplica na interpretação de estudos individuais e também na organização da sua própria ideia de meta-análise. Outro ponto importante é que essa pergunta PICOT, nesse formato que o Matheus acabou de desenhar, população, intervenção, controle, desfechos, tempo de segmento e tipo de estudo, ele funciona muito bem para perguntas terapêuticas, como essa aqui, né, onde você tem tratamento A contra tratamento B, cirurgia contra medicamento, medicamento contra placebo,
são exemplos de perguntas terapêuticas. Esse aqui, droga antiarrítmica contra ablação por catéter. Mas também o mesmo modelo pode funcionar para perguntas diagnósticas, para perguntas prognósticas, que são menos comuns na literatura, mas de certa maneira são importantes também, e a gente vai falar sobre elas ao longo do curso. Mas ele se encaixa melhor e mais utilizado nas perguntas terapêuticas como essa. Então, agora a gente pode falar sobre os tipos de estudos, não é isso, Eduardo? Perfeito. E aí, gente, a gente consegue perceber que, retomando o que o Matheus falou da parte dos desenhos de estudo que foram incluídos nessa meta-análise, que o Henderson decidiu, nessa meta-análise, só incluir ensaios clínicos randomizados. Retomando um pouco o que a gente conversou no pré-curso, os ensaios clínicos randomizados, eles são estudos, como o próprio nome diz, randomizados, que, como a gente viu, são muito caros, mas eles têm algumas vantagens. Dentre essas vantagens, para não repetir muito o que a gente falou no pré-curso, está o controle de confundidores. E como a gente faz esse controle de confundidores? A gente, no caso, os autores dos estudos, né? Quando a gente tem uma randomização na proporção 1 para 1, a gente equilibra ao máximo as características entre esses dois grupos. Então, tanto as características que a gente conhece, que a gente gostaria de controlar, quanto as que a gente não conhece, elas estão sendo controladas quando a gente faz a randomização. E essa randomização, esse controle de confundidores, ele consequentemente vai ajudar tanto na nossa análise estatística, que vai ficar muito mais simples, a gente não vai precisar de um ajuste multivariável ou de outras técnicas estatísticas do tipo, e, consequentemente, a gente vai ter muito mais confiança no nosso resultado e ficar confiante que qualquer associação que vá ser encontrada vai ser devido a um efeito e não a um possível viés. Mas, Anderson, me conta um pouco mais sobre por que você decidiu incluir só ensaios clínicos randomizados nessa revisão. Foi excelente a sua explicação, e só reformulando ela também de outra maneira, para repetir exaustivamente, assim, para consolidar o conhecimento para o pessoal. Outra maneira de a gente pensar em estudo randomizado é que ele balanceia qualquer fator que possa influenciar no desfecho dos pacientes, balanceia entre os dois grupos. Então, acho que um excelente exemplo é esse outro estudo aqui, que é inclusive um dos estudos que está na nossa revisão sistemática e meta-análise. É a mesma pergunta PICOD, né, é a mesma pergunta comparando ablação por catéter ou droga antiarrítmica para o tratamento inicial de fibrilação atrial. Então, os pacientes foram randomizados nesse estudo aqui, que é o estudo Early AF, esse aqui é o nome do estudo. Os pacientes foram randomizados para uma dessas duas estratégias, para ablação ou droga antiarrítmica. E numa randomização 1 para 1, ou seja, a chance de 50% do paciente ir para cada grupo. Por isso que o número de pacientes é próximo em cada um desses grupos, né? 150 aproximadamente em cada grupo. E aí, como é randomizado, qualquer ponto que eventualmente possa contribuir com a recorrência de fibrilação atrial, que é o desfecho principal, está distribuído igualmente entre os grupos. Por exemplo, só um exemplo, obesidade. Né? Obesidade, a gente sabe que pacientes que têm obesidade têm maior recorrência de FA aí no futuro, é um fator de risco. Então, nesse caso aqui, a gente tem 36% de pacientes obesos em cada grupo. De tal forma que, se tiver uma diferença depois na recorrência de fibrilação atrial, não foi porque tinha mais obesos em um grupo do que no outro. Essa característica e todas as outras estão igualmente distribuídas entre os dois grupos, igual o Eduardo falou. Então, isso remove um possível fator confundidor. Nesse caso, a obesidade, se não fosse um estudo randomizado, seria possivelmente um fator confundidor. Se você tem uma diferença na recorrência de FA, foi por causa da técnica de ablação ou droga antiarrítmica, ou foi porque tinha mais obesos em um grupo do que no outro? Então, esse é um fator de confusão que a gente vai aprender ao longo do curso. Mas nesse caso aqui, todos os possíveis fatores de confusão são eliminados porque eles são distribuídos igualmente entre os dois grupos. É por isso que a gente faz o estudo randomizado. E aí, voltando à sua pergunta, Eduardo, porque a gente utiliza na nossa revisão sistemática e meta-análise, né, sempre que possível, só estudos randomizados. Agora, em grande parte das vezes, não é possível. Se não tem estudos randomizados suficientes. Às vezes, a pergunta em si não tem como ser randomizada. Por exemplo, se você quiser avaliar o prognóstico de second-hand smoking, né, de exposição ao tabagismo, né, a pessoa não fuma, mas tem exposição. Se você quiser avaliar isso aí, é uma pergunta prognóstica, uma pergunta que está avaliando o dano de um possível elemento. Então, quando você faz isso, não tem como você randomizar pessoas para terem exposição ao tabagismo em segunda mão ou não serem expostas. Não faz sentido isso aí.
Então, quando é uma pergunta prognóstica, quando é uma pergunta até mesmo terapêutica, mas que não pode ser randomizada, não tem como, ou não tem estudos suficientes, aí você não resta opção. Aí você tem que permitir incluir na sua revisão sistemática e meta-análise estudos não randomizados. Mas nesse exemplo aqui, como era uma pergunta já com vários estudos na literatura, vários estudos randomizados, aí não tem por que você contaminar a sua revisão sistemática e meta-análise com estudos que não são randomizados. Tá bem? Então, por isso... E uma máxima que o senhor falou bastante no curso, que pelo menos para mim ressoou bastante, foi uma coisa que ficou bem, bem gravada. Uma meta-análise é tão boa quanto o pior estudo que está incluído nela. Então, quando você inclui estudos randomizados, o prognóstico é tão próximo do uniforme e o nível técnico da sua evidência gerada, né, pela meta-análise fica muito alto também. Isso aí ajuda nesse impacto, né, que a meta-análise consegue gerar, como essa, por exemplo. Exatamente isso, é bem colocado. Então, aproveitando que a gente falou sobre estudos randomizados, e tem mais explicado lá na aula do Eduardo, acho que a gente pode falar agora sobre o desenho da revisão sistemática e meta-análise em si. Aproveitar aqui o Matheus, que é um expert em meta-análise, também teve um abstract recentemente aceito no American College of Cardiology, Latin America, um congresso internacional de cardiologia. Então, conta pra gente aí, Matheus, como que... o que exatamente? A gente falou sobre estudo randomizado, mas o nosso objetivo no curso vai ser que os alunos produzam revisões sistemáticas e meta-análises como essa, de forma independente, com autonomia e com todo o conhecimento necessário. A gente vai ensinar nas próximas 10 aulas para eles, as aulas do curso. Mas conta para a gente assim, um pouco sobre o desenho em si. O que a gente está fazendo aqui quando a gente está fazendo uma revisão sistemática e meta-análise? Pronto. Então, professor, eu acho que a revisão sistemática é um tipo de estudo que está muito mais próximo dos alunos, acho que eles têm mais contato, até na graduação mesmo, que a gente acaba abordando, mas a meta-análise talvez não seja um tipo de artigo que a gente discute tanto, que a gente tanto contato, e que aí talvez gere até uma certa dificuldade nesse primeiro contato, né? A revisão sistemática nada mais é do que um tipo de estudo que ele vai tentar rastrear o que existe de conhecimento e vai tentar deixar isso de uma forma mais uniforme, partindo de uma pergunta clínica. Essa pergunta clínica ela é padronizada e a busca que é gerada ela é sistemática. Esse é o primeiro passo de uma revisão sistemática com meta-análise que vai ser feito. E aí um ponto importante é que foi gerado o PICOT, a partir do PICOT foi gerada uma forma de pesquisar em bases de dados, e já que a meta-análise é um estudo que utiliza estudos como uma população, basicamente seria isso, a gente vai poder discutir aqui um pouquinho melhor quais artigos foram encontrados e aqui também como esses artigos eles foram uniformizados para gerar um resultado para a gente. Acho que um resultado importante da gente discutir aqui seria a recorrência de taquiarritmia atrial. Acredito que era um dos principais, um dos outcomes mais importantes que a gente podia discutir hoje, um dos desfechos, né? Perfeito. Então, só quero ressaltar alguns pontos que você falou que são fundamentais. Primeiro, sobre revisão sistemática. O que torna esse tipo de estudo diferente de qualquer outra revisão é o que o Matheus falou. É a sistematização da pergunta e dos métodos, sistematização dos métodos de busca. Então, acho que cabe aqui a gente revisar rapidamente quais são esses métodos, e são justamente o que a gente vai aprender no curso. A gente vai aprender quais são esses métodos que tornam um projeto, um artigo, um estudo, uma revisão sistemática. Então, em primeiro lugar, tem a pergunta bem estabelecida, que a gente já discutiu, o Matheus falou aqui para a gente. Em segundo lugar, tem a estratégia de busca. A gente vai aprender tudo isso na nossa aula, nas nossas aulas do curso. A gente vai definir essa pergunta sempre que tiver uma ideia, depois vai montar essa estratégia de busca. Eu vou ensinar vocês no curso a montarem a estratégia de busca e aplicar isso aqui nas bases de dados corretos. Então, quando você tem a estratégia de busca, você vai jogar nas bases de dados, no PubMed e outras. Além de fazer essa estratégia de busca, a gente agora vai ter que fazer a triagem de dezenas, de centenas de estudos que a gente encontrar. Tem como fazer isso de uma maneira efetiva, que a gente vai aprender no curso. Quando você faz a triagem dos estudos e você decide quais de fato você vai incluir ou excluir, você pega os estudos incluídos e você tem que fazer uma coleta de dados, tá certo? E a partir da coleta de dados, tudo isso é componente de uma revisão sistemática. E se você está acompanhando o curso intensivo de metas, já se ligou no cronograma, viu que cada uma dessas etapas são uma aula específica do curso. Tem aula teórica e prática de cada um desses componentes. Por fim, quando você coleta os dados, aí você vai fazer, se for uma meta-análise, você vai fazer a combinação estatística dos resultados individuais de cada estudo. E é isso que é a meta-análise.
A meta-análise é a combinação estatística dos resultados dos estudos individuais. Existem situações onde isso pode ser feito e onde isso não pode ser feito, é o que a gente vai aprender no curso. Mas aqui mostrando o resultado de uma meta-análise para vocês, no desfecho aí que o Matheus chamou a atenção. O desfecho principal nosso aqui é saber se droga antiarrítmica ou ablação por catéter como tratamento de primeira linha se diminui recorrência de fibrilação atrial. Esse é o melhor desfecho, é o melhor parâmetro para saber se qualquer uma dessas intervenções deu certo ou não, porque você está tratando o FA. Deu certo para controlar o ritmo ou o paciente teve uma recorrência de FA. Então aqui a gente pode falar sobre a interpretação do resultado da recorrência de taquiarritmia, então esse aqui é o nosso desfecho, e um pouco sobre as aulas que foram faladas no pré-curso também, que são sobre inferência estatística e sobre medidas de associação. Então, em primeiro lugar, Eduardo, como que é o nome desse gráfico aqui? Você poderia rapidamente, assim, dar uma passada para a gente nos componentes desse gráfico, que é tema futuro do curso, na aula de estatística, mas só para o pessoal estar entendendo o nome desse gráfico aqui e os diversos componentes dele? Perfeito. Aí, esse gráfico que a gente está vendo é o conhecido, que vocês vão ouvir muito falar durante o curso, que vocês viram um pouco na pré-aula, mas muito pouco, que é o Forest Plot. O Forest Plot, ele representa justamente o que o Hanson acabou de falar, é a síntese quantitativa dos estudos da nossa meta-análise. Então, a gente consegue ver aqui cada estudo, que está representado com o nome deles, data de publicação. A gente tem quantos eventos teve em cada grupo e o total de pacientes, tanto no grupo de ablação por catéter, quanto no grupo que foi randomizado para drogas antiarrítmicas. E daí, a gente tem também o peso de cada estudo. Esse peso, que vocês vão ver aqui, entre outras coisas, é influenciado pelo tamanho de cada estudo, quantos eventos teve em cada estudo. E aí a gente tem o odds ratio, que é a medida de associação, que vocês viram na aula também, o ano de publicação, e aí a gente tem, enfim, o Forest Plot, que é o gráfico, que a gente vocês vão ver melhor os componentes desse gráfico na aula de meta-análise do curso intensivo de metas, mas, resumindo, a síntese quantitativa dos dados desses estudos está representado por aquele diamante ali, no final do gráfico. Perfeito, perfeita explicação. Então a gente vai aprender como fazer literalmente o software que usa, como inserir cada componente disso aqui na aula de estatística do curso. Mas o gráfico da floresta, o Forest Plot, foi bem resumido aí pelo Eduardo. Então, um componente do pré-curso que a gente pode discutir aqui é sobre inferência estatística. O que esse gráfico está tentando, onde está querendo chegar? Ele está fazendo uma análise combinada, uma análise quantitativa, síntese dos 5 estudos incluídos até aqui, dando um resultado sumário, um resultado que resume todos os outros 5. Mas que resultado é esse? É uma inferência estatística. O que é inferência estatística? Esse dado aqui, o valor da medida de associação, que é 0,36, ela está falando especificamente sobre o resultado nesses 5 estudos. Mas a gente não quer saber só o resultado desses 5 estudos, a gente quer saber qual que é a verdade biológica, a verdade no universo, né? Em toda a população de pacientes com fibrilação atrial, como que é o efeito de ablação por catéter comparado com droga antiarrítmica. Mas a gente só tem esses 5 estudos, a gente tem 1.000 pacientes neles combinados, para fazer uma inferência estatística sobre a população mundial, sobre a população geral, referente a essa verdade biológica. Será se, de fato, a ablação por catéter é melhor que droga antiarrítmica ou não? E isso é o conceito de inferência estatística, que a gente também vai aprender no curso, mas só introduzindo aqui, a resposta para isso está no valor P, no p-value, e no intervalo de confiança. Então, esses 2 parâmetros, valor P e intervalo de confiança, eles querem dizer não mais a amostra. A amostra nossa é de 5 estudos, 1.000 pacientes, mas ele está querendo dizer uma inferência estatística desse resultado nosso aqui na população geral. Qual que é a verdade? A verdade absoluta, né, que só Deus sabe, está no universo. A gente não sabe isso, a gente está tentando fazer uma inferência sobre essa verdade absoluta. E aí, relacionado a isso, tem a nossa medida de associação. A medida de associação, sim, ela se refere à amostra. E a inferência estatística, valor P e intervalo de confiança, se refere à população geral. Isso a gente vai falar muito mais ao longo do curso. Mas a medida de associação que a gente utilizou aqui foi o odds ratio,
também chamado de razão de chances, que tem a ver com a probabilidade desse evento, a ocorrência desse evento ser maior ou menor em um grupo. Como aqui a gente está comparando ablação por catéter com droga antiarrítmica, a gente tem um odds ratio menor que 1, a razão de chances menor que 1, quer dizer que a probabilidade desse evento, nesse caso, recorrência de fibrilação atrial, ou recorrência de taquiarritmias atrial, teve uma incidência menor, porque é menor no grupo ablação por catéter comparado com droga antiarrítmica, porque a razão de chances, o odds ratio é menor que 1. Isso na amostra, mas na população geral também, na inferência estatística, o resultado deu significativo, porque todo o intervalo de confiança está abaixo de 1 e porque o valor P também está menor que 0,05. Mas isso aqui é só uma introdução geral sobre esse tema que a gente vai aprender em mais detalhes ao longo do curso. De forma bem resumida aqui, o desfecho primário, o desfecho mais importante de recorrência de fibrilação atrial, recorrência de taquiarritmias atrial, foi reduzido de forma significativa, porque o valor P está menor que 0,05, porque o intervalo de confiança está todo abaixo de 1, foi reduzido com ablação por catéter referente à droga antiarrítmica. A ablação por catéter foi uma melhor estratégia nesse caso. Tá certo? Não é isso, Matheus? Eduardo, quer acrescentar alguma coisa aqui? Exatamente, professor. Acho que um ponto que é interessante também da gente conseguir citar aqui para os alunos é que a beleza da meta-análise está justamente na facilidade como isso pode ser feito. Toda essa combinação desses resultados, ou seja, juntar esses 994 pacientes que tinham no início do estudo, nenhum estudo tinha isso individualmente. Isso foi uma combinação que foi feita. E quando a gente faz essa combinação, a gente aumenta muito o poder estatístico que a gente está tendo na evidência. E, só sintetizando um pouco, Eduardo falou um pouco também sobre os custos dos estudos clínicos randomizados. São estudos muito caros, precisam de financiamento dos farmacêuticos, de uma mega estrutura. Normalmente, aqui, para a gente poder ter esses 994 pacientes em 5 estudos, se a gente fosse dividir aqui de uma certa forma, imagino que 20% cada um estava em cada um desses estudos. Foi preciso gastar muito dinheiro, muito tempo e muito trabalho humano para poder sintetizar essa evidência dentro dos 200 pacientes, por exemplo. Mas a gente conseguiu um poder estatístico muito grande, quase 1.000 pacientes colocados juntos aqui na mesma análise. Isso aqui não precisou dessa mega estrutura, dessa toda dificuldade que é gerada pela, digamos assim, né, pelo estudo clínico tradicional. E foi significante, isso aqui conseguiu ajudar e se tornou um impacto, não só para a carreira do Dr. Hanson, com certeza, mas também para as pessoas os cardiologistas que indicam esses tratamentos, né? Isso é uma resposta que é útil no dia a dia do médico. Isso é muito importante. 100%, excelente colocação, né? E é algo que, essa é a mágica da revisão sistemática e meta-análise, que ela é relevante, aumenta o poder estatístico, igual o Matheus falou, o custo é zero para a gente fazer isso aqui, e é acessível. Acessível para nós aqui, mas que já sabemos fazer, estamos fazendo, mas para vocês também que vão aprender nas próximas 10 aulas do curso. Tá bem? Então, espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigado pela participação do Matheus e Eduardo aqui, tanto nas aulas gravadas aí do pré-curso, nessa aqui também. E estamos muito animados para receber vocês aí nas aulas futuras, pessoal, e crescer cada vez mais o conhecimento de vocês rumo ao destino final, que é a habilidade individual de vocês conseguirem fazer isso aqui de forma autônoma. Desde ter a ideia, que é a nossa primeira aula, até escrever o paper, escrever o abstract e ter as publicações e apresentações nos congressos aí nacionais, internacionais e assim por diante. Tá certo? Alguma palavra final, Eduardo, Matheus? Eu acho que só ressaltar, assim, perfeitas explicações, eu acho que foi uma aula muito proveitosa, que o pessoal vai conseguir aproveitar bastante e revisar tudo que eles viram e servir como introdução para o curso em si intensivo de metas. E só lembrando, pessoal, que é normal que vocês tenham dúvidas nessa etapa, é tudo muito novo, mas tudo que vocês viram aqui, tudo que a gente discutiu vai ser visto com muito mais detalhes durante o curso intensivo de metas com o Anderson. Então fiquem tranquilos e aproveitem, porque vai ser uma experiência muito boa e muito proveitosa para vocês. Certinho. Muito obrigado a vocês, viu, pessoal? E um abraço para os ouvintes também. A gente se vê nas nossas aulas do intensivo de metas. Tchau, tchau.